E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia! Essa é a famosa parábola dos talentos. Eu confesso a vocês que essa parábola, por alguns anos, me deu muita dor de cabeça. Eu achava uma parábola difícil. Essa parábola aqui nós não temos uma explicação de Jesus após a parábola. Ele não explica cada elemento, como ele faz na do semeador, por exemplo. E sempre que nós ouvimos aqui falar sobre os talentos, normalmente a gente associa assim, talentos com habilidades, né? Geralmente a gente associa isso. Então a gente costuma dizer que o irmão que recebeu 1 talento é o irmão que canta na congregação. O que recebeu 2 é o que canta e toca. O que recebeu 5, ele canta, toca, traz a palavra, dá aula para as crianças e cuida dos carros lá na frente, né? Normalmente nós associamos a isso. Eu fui pesquisar, procurar a origem da palavra e a relação da palavra talento com habilidade. E dizem que passou a ser habilidade por causa dessa parábola aqui. Então é a partir dessa parábola que talento é relacionado à habilidade. Daí eu pensei, bom, vamos olhar o sentido bíblico de talento, né? E no sentido bíblico não é habilidade. No sentido bíblico, talento é uma medida de peso com um valor monetário atribuído a ele. Então, por exemplo, talento tem no Antigo Testamento e no Novo, tá? Essa medida de peso são 35 quilos. 1 talento é igual a 35 quilos. O valor dele vai depender do material. Então, no Antigo Testamento podia ser um talento de ouro, um talento de prata ou um talento de bronze. Dependendo do material, ia ter um valor diferente. Então, por exemplo, eu fiz uma tabelinha aqui, que 1 talento de bronze, no valor do bronze hoje, são R$1.050. 1 talento de bronze, tá? 35 quilos de bronze. 1 talento de prata são R$210 mil. Já é bem mais, né? E 1 talento de ouro, R$17.850.000. No valor do ouro hoje de manhã, tá? Então, dependendo do material, era atribuído esse valor a ele. No Novo Testamento, talento equivale a 6.000 denários. Tá? Eu falei que a gente ia fazer umas contas, né? Então, ó, 6.000 denários. 1 denário é o valor de pagamento por um dia de trabalho. O trabalhador trabalhava um dia, ganhava 1 denário. 1 talento é um valor equivalente a 6.000 dias de trabalho. Aí uma conta que eu fiz, eu peguei 6.000, dividi por 365, que é o nosso ano, para saber quantos anos ia dar, e dá 16 anos de trabalho. Então quem recebeu 1 talento
É como se ele recebesse o valor para trabalhar por 16 anos de trabalho. Quem recebeu 2 talentos são 32 anos de trabalho. E agora quem é bom na matemática, quem recebeu 5 talentos, são quantos anos de trabalho? 80 anos de trabalho. Tá? Todo dia. Hã? Trabalhando todo Se dia. for trabalhar todo dia, Eu olhei lá o calendário do ano judeu, ele não é que nem o nosso. Eles têm de 353 dias a 383 dias. O calendário deles é lunar, conta diferente. No calendário deles, pode dar até 18 anos de trabalho, contando que no sábado eles não trabalham. Então, descontando o sábado, pode dar 18 anos de trabalho, 1 talento. Tá? Para o nosso cálculo, como a gente considera todos os dias a gente está trabalhando para o Senhor, são 16 anos de trabalho, 1 talento. Tá? Então, e eu vou trabalhar com essa medida aqui, tá? Eu vou pensar no talento como esse tempo de trabalho que o Senhor nos deu. Um tempo que Ele nos chama para trabalhar para Ele. E ali, analisando a parábola, tá? Olhem ali o versículo 14, né? Aqui está dizendo que é comparado a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é esse homem aqui que tem os seus servos? A gente sabe que ele representa o Senhor, tá? A gente poderia até dizer que essa aqui é como se fosse a primeira vinda de Jesus, tá? Ele veio, aí ele distribui os seus bens entre os seus discípulos e ele vai se ausentar do país por um longo tempo, tá? Nós estamos vivendo esse longo tempo onde o Senhor ainda não voltou. E ele confiou aos seus servos os seus bens. Pensando no talento como peso, fica fácil entender ali o versículo que diz que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Se fosse habilidade, eu creio que a habilidade o Senhor podia dar 5 habilidades para todo mundo. Mas como aqui fala de peso, a pessoa que leva 35 quilos não necessariamente conseguiria levar 70. E muito menos os 175 que são o peso de 5 talentos. Estão me entendendo ou está difícil o campo? Né? Então, pensando em peso, fica fácil de entender aqui, né, essas pessoas que receberam esses valores diferentes. Pensando agora no tempo cronológico, né, imagine assim, que a pessoa que recebeu 1 talento é porque por 16 anos ela vai servir o Senhor. Davi fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor quando nenhum deles havia ainda. Então o Senhor sabe qual é a extensão da nossa vida. E Ele pode saber quanto tempo eu vou trabalhar para Ele. Tá? Uma coisa que eu acho perfeita, um talento são 6.000 dias de trabalho. E número 6, ele é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. Então é muito interessante que Deus conta a nossa vida por múltiplos de 6. Entendem isso? Ele vai somando, né? Olha, ele vai trabalhar para mim por 2 talentos, né? 2 múltiplos de 6. Então ele vai contando a vida dos homens dessa maneira. E nesse tempo, a gente vai receber tudo o que é necessário para trabalhar para o Senhor durante todo esse período. Tudo que eu preciso de recursos, de habilidades, de dons, vai estar dentro desse pacote que o Senhor me deu. Então esses talentos podem ser tudo aquilo que eu preciso para desempenhar bem a função que o Senhor quer que eu faça. Tá? Aqui, continuando, a gente sabe que o que recebeu 5 talentos, ele vai rapidamente multiplicar esses talentos. E fala que ele adquire outros 5. Tá? Eu relacionei aqui esse multiplicar de talentos com ele ganhando outras pessoas para o Senhor. Se eu ganhar uma pessoa que vai servir o Senhor por mais de 16 anos, eu multipliquei aquele talento que o Senhor me deu. Né? Vão ser os frutos que o Senhor vai nos dando. Então a gente vai ganhando pessoas, o Senhor vai usando nossas vidas para trazer outros para Cristo, e assim eu vou multiplicando o tempo de trabalho que nós teremos aqui diante do Senhor. A gente vai somando isso. O que recebeu 2 talentos, ele também sai imediatamente e começa a multiplicar e ganha mais 2 talentos. E aí eu quero me deter nesse último homem, que é o que vai esconder o seu talento. Né? Se talento é o nosso tempo aqui na Terra, esse homem está investindo em algo que é daqui. Né? Ele está guardando ali o talento. Jesus chega a falar que quem quiser preservar a própria vida, vai perdê-la.
Mas quem perder por causa dele e do reino e do evangelho vai salvar. Então o Senhor nos chama para ter uma vida onde a gente sirva a Ele todos os dias. Onde a gente esteja todos os dias engajado e comprometido com a sua obra, comprometido com aquilo que Ele quer fazer em nós. Amém? Eu quero que agora vocês pensem assim, ó. Vocês se converteram num determinado ano, vocês vão calcular quanto tempo vocês têm de fé na vida de vocês aí. Há quanto tempo vocês estão convertidos? Cada talento vale 16 anos. Então, vocês vão calcular o recurso de qual talento vocês estão utilizando agora, nesse momento. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho 22 anos de fé. Eu já estou usando os recursos do meu segundo talento. Tá? Calcula aí o de vocês. Entenderam? Né? O recurso de qual talento vocês estão usando. E aí conta nos dedos aí vocês têm uns 5 talentos, conta nos dedos aí e levanta a mão assim com o número de talentos que vocês estão utilizando o recurso. Ó, tem gente que está no primeiro, é o que vocês estão utilizando agora, tá? Não é o que vocês já gastaram. Ó, tem 2, lá tem 3, já está com 2, 3, gente, eu tenho quanto tempo deu? Está calculando? Quanto tempo o senhor tem de fé? O senhor se converteu com 14, não foi? Tem 82. Tem 82. Quem me ajuda? Muito difícil, 14, ele está com 82. Em quanto talento ele está? A tia Luísa conseguiu calcular? Ele está no quinto? Está usando o recurso do quinto talento? Não, 16. Cada um é 16. 32 seria 64, né? 64, tá usando o quarto talento aí, ó, já, né? Recursos do quarto talento. Aleluia. Então, ó, se o Senhor conta a nossa vida, né, nesses múltiplos de 6, qual seria o máximo que uma pessoa poderia ter de tempo de trabalho? Em talentos. Vou dar a dica, ó. Ele conta em múltiplos de 6. Qual seria o máximo de talentos que eu poderia receber? 6 talentos. Tá? 6 talentos é quanto tempo de trabalho? 96 anos. A pessoa teria que ter se convertido, se a gente viver até os 100, ali pelos 4 anos de idade. Aos 4 anos, uma pessoa que se converte, ele vai poder ter, se ele viver até os 100, 96 anos trabalhando para o Senhor. E uma pessoa que trabalha por tanto tempo, ela tem a possibilidade de ganhar mais pessoas e levar mais pessoas a Cristo. Tá? Então, para nós que trabalhamos com crianças, evangelizar as crianças é um grande potencial em Deus. Porque eles têm mais tempo de trabalho para o Senhor, para dedicar ao Senhor. E nós, que que nos convertemos mais tarde, o Senhor pode até acrescentar talentos, porque fala que aquele que perdeu o primeiro talento, o Senhor tira dele e dá ao que tem 5. Tá? Ele pode acrescentar esse tempo. A gente tem até na história lá de Ezequias, que é um rei de Israel, que Deus acrescenta acrescenta 15 anos à vida dele, né? Se a gente pensar que o calendário judeu é o de 383 dias, dá 15 anos a gente dividindo 6.000 talentos. Então ali o Senhor pode ter acrescentado 1 talento de tempo de vida para esse homem. E aí pode estender a vida dele servindo ao Senhor. Aleluia. Então, pensando sobre eu estava montando essa palavra, né? Pensando sobre o tempo, e aí o Senhor me falou algumas coisas assim sobre a nossa vida, e né, o Senhor usou o Fábio também para a gente começou a conversar no WhatsApp, e ele me falou do Interestelar, né, que é um filme que trata muito sobre o tempo, e me fez refletir algumas coisas sobre a palavra e sobre esse filme, porque quando a gente pensa no nosso tempo aqui na Terra, quantas vezes a gente utiliza o tempo que nós temos aqui, que foi dado pelo Senhor, da forma errada? Quantas vezes a gente faz uma coisa e depois que terminou a gente viu que é só perda de tempo? E tempo é um recurso finito que nós temos. No filme Interestelar tem um cientista que ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo
do tempo. Para nós que somos cristãos, que em Jesus já vencemos a morte não é mais um problema. Nós sabemos que nós que cremos, ainda que a gente morra, a gente vai viver. E nós que vivemos e cremos em Jesus, não vamos morrer eternamente. A morte não é um problema, mas o tempo e o que nós fazemos dele, isso pode ser um problema. Se eu investir tempo da maneira errada, usar o meu tempo da forma incorreta, eu posso perder a salvação que eu tenho em Jesus. Jesus quer que a gente aprenda a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, para poder ter uma ideia de que a nossa vida ela é tão limitada, ela só pode durar de 5 a 6 talentos. E acaba. A vida é assim, ó. É muito rápida. E se eu investir em coisas erradas, eu vou para uma eternidade longe de Deus. E não é o que Deus quer. Ele não quer que a gente viva uma vida longe dele, uma vida que não tenha um compromisso com ele, uma vida onde eu não traga glória para ele. Imagina na volta, aqui na parábola, fala que depois de muito tempo o Senhor voltou e foi acertar contas com aqueles homens. E aí, ao acertar contas, ele começou a ver o que cada um tinha feito dos seus talentos. E ele foi parabenizando, ele parabenizou o que ganhou 5 e o que ganhou 2. Viram? Ele não estava preocupado com a multiplicação, com a quantidade, mas sim com a fidelidade do servo. O servo que estava multiplicando, que estava engajado, comprometido, esse foi elogiado e vai participar da festa. O que não estava, ele vai ser lançado fora. Eu sempre achei tão duro essa palavra ali que diz que vai ser lançado nas trevas, mas aqui o Senhor está falando de uma pessoa que viveu uma vida para si. Uma pessoa que ignorou completamente o que recebeu de Deus e guardou na terra. É tão simbólico isso, né? Tu cava um buraco e coloca na terra aquilo que é precioso para o Senhor, aquilo que tem um valor para Ele. E aí tu escondeu dentro da terra. Tu imagina tu ter um tesouro tão grande como é o talento aqui. 6.000 dias de trabalho, está enterrado. Provavelmente esse homem ficava cuidando daquele buraco várias vezes. Ele passou a vida cuidando do buraco para ninguém tirar aquilo ali. E ele não tinha reconhecido que o que o Senhor queria é que multiplicasse. O Senhor falou que podia ter investido, podia ter dado aos banqueiros e com juros ele receberia o que é meu. O Senhor queria que ele multiplicasse aquilo ali e não que ele escondesse, né? Ele chega a dizer, ali a partir do versículo 24, ele fala, né, chegando por fim, que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Fiquei com medo. Se a gente pensar que esse Senhor aqui é Jesus, o servo diz para ele: fiquei com medo de ti. Isso nos lembra de quem? Nos lembra de Adão, né? Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Adão teve medo de Deus, que tinha criado ele, que tinha dado um lugar perfeito, que ele podia andar sem roupa no lugar, com uma mulher, viver ali a vida dele, podia ter os filhos dele naquele lugar, e ele teve medo desse Senhor. Por quê? Porque o Adão tinha feito coisa errada. Esse servo aqui, ele fez coisa errada. Deus usa as próprias palavras dele. Ah, tu sabia que eu era homem severo? Que planto, e que eu vou colher onde eu não plantei, que eu vou juntar onde eu não semeei? Tu deveria ter investido o meu dinheiro com os banqueiros. Tu deveria ter colocado lá o meu dinheiro e eu ia receber com juros aquilo que eu te confiei. Mas por causa das tuas palavras, vai ser condenado. Ele foi condenado por as coisas que ele falou, né? Por aquilo que ele estava dizendo diante do Senhor. E é tão triste a gente olhar para esse homem e ver que ele fica com medo do Senhor, que é tão amoroso e tão dadivoso. O Senhor deu quantias tão grandes aqui e fala que ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Ele conhecia a cada um e o que cada um poderia carregar, levar, usar. E ele dá tudo aquilo que ele tem, ele entrega aos seus servos, ele confia a eles, e mesmo assim eles falam: a gente teve medo, né? Esse último, tive medo, eu escondi aquilo que era teu. Então, pensando lá no filme do Interestelar, tem uma coisa que eu acho tão legal. No filme esse, a Terra está indo para a destruição e toda a Terra é contaminada por pó. Eles têm muita poeira lá, muita nuvem de poeira, muita tempestade de poeira. Tudo está pegando pó, né? Para nós que conhecemos o Senhor, a gente sabe que a gente
veio do pó e vai voltar ao pó. Então o filme constantemente nos lembra, está acabando, as coisas estão acabando. E a nossa vida está acabando. O nosso tempo aqui na Terra é curto. A gente pode pensar assim, não, eu só vou quando eu completar os 5 talentos. Tem gente que não completa os 5 talentos do tempo de trabalho. Tem gente que vai com 1, tem gente que vai com 2. A gente não sabe quando acaba, mas a gente sabe o que o Senhor quer. Assim como esse servo sabia o que o seu Senhor queria, a gente sabe o que o Senhor quer. Quando a gente chegar diante dele, eu não vou poder mostrar para ele a minha casa. Ó, Senhor, eu comprei essa casa, eu comprei esse carro, eu tenho esse cargo na minha empresa. Diante de Deus, essas coisas não valem. Não tem sentido. Mas vidas, é isso que importa para o Senhor. Alcançar vidas. A gente está organizando o retiro de crianças e a gente vai ter um dia que é prestação de contas. A gente presta contas com o Ronaldo, né, Ronaldo? E vai ter um dia que eu vou estar diante do Ronaldo, eu vou mostrar números, eu vou mostrar notas, vou entregar valores, mas tudo isso que a gente está fazendo ali tem relação com as vidas. São famílias que vão participar do retiro, são pais, são mães, são crianças, são vidas. Para o Senhor, Ele pode usar números na nossa prestação de contas, mas o que importa são as vidas. As vidas. O Senhor quer usar cada um de nós para que a gente frutifique. E se pensar aqui, a gente pode ganhar 5 pessoas para o Senhor ao longo da nossa vida. A gente pode ganhar uma pessoa e o Senhor vai nos elogiar. Ele vai dizer, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra na alegria do teu Senhor. Olha que tremendo ouvir isso do Senhor. Tem um outro exemplo de história. Tem uma história tem um livro que é o Peter Pan. E o Peter Pan, ele tem a Terra do Nunca, que é o lugar onde moram as crianças. Na Terra do Nunca ninguém envelhece, as crianças sempre permanecem como crianças. E os vilões da história são os piratas, que são os adultos. O pirata principal, o inimigo principal é o Capitão Gancho. O nome dele é Capitão Gancho porque um crocodilo comeu a mão dele e ele botou um gancho no lugar. O nome do crocodilo é Tic-Tac. O crocodilo representa o tempo, a passagem do tempo. O que a passagem do tempo faz com o corpo do adulto? Ela vai consumindo as partes. Então é uma simbologia de que o adulto está caminhando para a morte. Se a gente olhar na nossa vida, conforme o tempo vai passando, às vezes o vigor vai diminuindo, a disposição vai acabando, os joelhos já não aguentam mais, né? a barriga só aumenta com o tempo, né? Só aumenta, tem que cuidar. Mas a velhice, ela traz algumas coisas que para o corpo são ruins. Mas graças a Deus que na palavra fala que embora o nosso exterior, o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então no Senhor a gente tem a segurança da vida eterna. Mas esse corpo aqui, ele fica, ele perece, ele estraga. E se a gente for acostumando na vida a deixar as coisas para depois, pode ser que chegue depois e a gente não fez as coisas que tinha que fazer. Se o Senhor voltasse hoje, não precisa responder, tá? Só pensa. Se o Senhor voltasse hoje, tu estaria 100% feliz com tudo que tu realizou até hoje para o Senhor? Ou tu estaria em dívida com Ele? A gente sempre vai estar em dívida. Ele sempre fez algo maior do que a gente poderia fazer por Ele. Mas se Ele viesse hoje, haveria arrependimentos na tua vida de que não trabalhou o que deveria? Ou tu fez como a palavra diz, eu me gastei pelo Evangelho, eu me gastei pelas coisas do Senhor. Na nossa lápide, se a gente passar pela morte, não pode estar escrito como diz aquela música do mundo, que eu devia ter feito algumas coisas. Não pode estar escrito assim. Na lápide de um cristão tem que estar escrito o que Paulo fala. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Tem que estar escrito isso na nossa lápide. A gente não pode viver uma vida onde a gente não fez nada para o Senhor. A gente investiu em coisas da terra, não investiu nas coisas eternas. Sempre que o Senhor nos fala de investimento, Ele fala das coisas eternas, das coisas que têm peso eterno. Se é para eu acumular tesouro, que seja no céu, porque lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Lá é para sempre, é para toda a eternidade. Aqui tudo se corrói.
No filme lá a gente vê que a Terra está se destruindo cada vez mais. Eles precisam sair da Terra e para poder sobreviver. Tem uma frase do astronauta do filme, do Interestelar esse, que ele diz assim, lá parou de ter viagem espacial e eles falam assim, nós paramos de olhar para as estrelas e começamos a olhar para o que é da Terra. Às vezes a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para as coisas da Terra. É o meu trabalho, é a minha aula, é o meu carro, sabe, é tudo meu, é meu, é meu, é meu. A gente tem uma menina de 3 anos, acho que uma das primeiras palavras que ela aprendeu a dizer é meu, né? As frases dela, é meu. A gente aprende, né, que as coisas são nossas, a gente se apega às coisas, mas o Senhor quer que a gente se apegue ao que tem peso eterno. Tem um filme do apóstolo Paulo que ele faz uma simbologia com a vida que eu achei muito legal. Ele pergunta para alguém se a pessoa viu o oceano e ele fala que a nossa vida é como se a gente pegasse a água do oceano na mão e ficasse tentando segurar a água ali na mão. Desde o nosso nascimento até a morte, os homens tentam segurar a vida ali, mas ela vai escorrendo por entre os dedos. É inútil tentar segurar a vida, porque um dia ela acaba. E aí ele diz que a vida eterna é o restante do oceano. Então, no Senhor, a gente tem vida que não acaba mais. Mas para que eu tenha acesso àquela vida, eu tenho que perder essa vida aqui antes. E perder a vida é dedicar a minha vida ao Senhor. Às vezes o Senhor vai dizer assim, abre mão disso. Abre mão daquilo. Deixa aquilo de lado. Não faz mais isso. E aí, se eu obedecer, se eu for fiel como os 2 primeiros servos, eu vou poder adquirir, receber do Senhor a vida eterna. A vida que vale a pena ser vivida. Aqui, esses homens, eles tiveram oportunidades durante toda a sua vida de servir ao Senhor. E o percentual é muito bom, né? 2 deles acabam servindo ao Senhor, apenas um, né, não aceita. Mas a gente não pode ser esse um que viveu uma vida para si mesmo, que viveu algo longe do Senhor. Aleluia. Eu acho perfeito também onde o Senhor colocou essa parábola, né? Ele coloca o capítulo 25 de Mateus. O capítulo 25 vai tratar de toda essa vinda do Senhor. Ele vai falar da parábola das virgens, ele vai falar dessa parábola dos talentos. E no capítulo 24, ele fala do que acontece antes de Jesus voltar, o princípio das dores. Mas aqui é quando Jesus está voltando. Eu creio que nós estamos no período que Jesus está voltando. E a gente vai prestar contas diante daquele que é eterno. A gente vai apresentar diante dele aquilo que a gente viveu aqui, aquilo que a gente fez. E o Senhor vai nos cobrar coisas. E o que a gente fez na nossa vida? Eu fui num velório um tempo atrás, e no velório eram pessoas que não conheciam o Senhor, e teve pessoas pedindo perdão para a pessoa que tinha falecido ali. E não dava mais tempo. Às vezes na nossa vida pode ter alguém que a gente não perdoou ainda. Pode ter alguma situação, algum parente. Né? Geralmente nas famílias existem parentes brigados. Existem parentes que não se falam mais. Será que vale a pena eu viver a minha vida longe e brigado com essas pessoas? O Senhor nos perdoou de uma dívida tão grande. A gente era aquele que devia 10.000 talentos lá da outra parábola que o Senhor conta. E o Senhor nos perdoa. Será que vale a pena agora eu guardar rancor e não perdoar as pessoas que me ofendem? Será que vale a pena viver uma vida onde eu busco somente os meus interesses e não busco satisfazer a vontade daquele que me chamou? Será que vale a pena viver uma vida tão vazia? Esse servo, ele mostra que ele viveu para ele. Ele viveu uma vida dentro da própria vontade, dentro daquilo que ele queria. E essa vida vai ter uma consequência muito pesada. O Senhor fala ali que ele vai ser lançado fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. É algo terrível, é uma eternidade longe do nosso Deus. O Senhor nos livre de tudo isso, né? E que a gente possa viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir lá no Salmo 90 de novo? Vamos voltar lá. Salmo 90.
Salmo 90, eu vou ler a partir do 1 ali. Aqui, esse salmo ele é uma oração de Moisés, e nesse salmo ele fala sobre o tempo. E aqui ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó os filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegremos-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia. O Senhor possa nos confirmar aquilo que a gente faz nele, que a gente possa ser, como a palavra fala, abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Agora, abre lá João 11, versículo 26. João 11, 26. Aqui nesse capítulo, Jesus ele está falando com as irmãs de Lázaro, e aí Jesus vai dizer que todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crês nisto? Aqui está falando com a Marta, e um pouquinho antes, ali no 25, Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. Então, em Jesus, nós não temos preocupação com a morte, não temos preocupação com a eternidade. Mas uma coisa que nós precisamos ficar atentos é o nosso tempo de vida aqui nessa terra. Para que o Senhor possa usar a vida de cada um de nós e ganhar vidas através do testemunho de cada um. Cada um recebeu do Senhor talentos, recebeu dons, recebeu habilidades para que possa usar e desempenhar no serviço dos santos. Que o Senhor possa usar cada um de nós no desempenho da nossa função no corpo, para a edificação do corpo de Cristo e para ganhar aqueles que estão lá fora. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo recurso tão precioso que é o tempo, Senhor, que nós temos aqui na terra, Senhor. Tu determinou, Senhor, o tempo de cada um de nós. Cada um de nós tem um tempo de vida aqui, Senhor. E nós queremos, como fala a Tua palavra, aprender, Senhor, a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, Senhor. Que Tu possa nos ensinar, Senhor, a, como diz a Tua palavra também, a remir o tempo, porque os dias são maus, Senhor. Nos ensina a não sermos negligentes, como foi esse último servo, Senhor. Nos ensina a aproveitarmos os dias, as oportunidades,
os momentos que temos, Senhor. Que cada um aqui possa aprender a usar bem o tempo que recebeu de Ti, Senhor. Nos ajuda, aqueles que têm filhos, a estarem com seus filhos, a ministrarem com eles, Senhor, no tempo que eles têm os filhos dentro das suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós sejamos atentos a isso, Senhor, e não distraídos com as coisas do mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, a multiplicar aquilo que Tu tem confiado às nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E nós clamamos aqui por uma grande colheita, Senhor. Colocamos diante de Ti nossos parentes, nossos vizinhos, Senhor. As pessoas que ainda não Te conhecem, das nossas famílias, Senhor. Dos nossos convívios, Senhor. Para que essas pessoas possam receber as sementes da Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que Tu quer usar cada um de nós aqui, Senhor. Nos ajuda a não enterrarmos os talentos, Senhor, mas a multiplicarmos tudo que recebemos de Ti, Senhor. E que possamos fazer parte dessa grande colheita, Senhor. Possamos ver muitas vidas se rendendo a Ti, Senhor. Abençoamos aqui uns aos outros, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.